No módulo 3 da disciplina de hidrologia, nós falaremos sobre bacias hidrográficas e entenderemos um pouco mais sobre alguns nomes técnicos e como dividir as bacias, então. Basicamente, essa é uma imagem que vocês vão ver muito de bacia hidrográfica. Parece ter uma folha, né, onde tem uma nervura principal, e esse ponto aqui seria o talveg da bacia. Tá? O talveg é o ponto mais baixo das bacias hidrográficas. E aqui em volta os divisores de águas, que muitas pessoas usam esse termo, né? Não da maneira como termo técnico da área de hidrologia, mas para falar de um momento em que a vida talvez tenha mudado, né? Isso foi um divisor de águas na minha vida. Enfim, na hidrologia, o termo técnico divisor de águas é aquele que divide a água entre duas bacias diferentes. Né? Então, para nós entendermos um pouco melhor isso, nós vamos passar uma linha de corte, separando aqui ponto A, B e C. Tá? Então, nós estamos olhando de cima essa bacia hidrográfica, essa representação gráfica, né, de uma bacia, e aqui colocando os mesmos pontos A, B e C num corte. Ó. Então, aqui nós temos os divisores de águas, né, que, portanto, então, divide a água que cai nessa bacia das chuvas, e esses divisores são chamados de divisores topográficos. Tá? Divisor de água, então, é um divisor topográfico, ou seja, está relacionado à topografia. Mas nós temos também os divisores geológicos, tá, gente? O divisor geológico não necessariamente ele coincide com o divisor topográfico. Porém, imagina como estudar uma grande região hidrológica analisando os divisores geológicos. Isso é muito complexo, né? Determinar exatamente onde está o divisor geológico. Então, na maioria dos casos, nós consideramos que o divisor geológico coincide com o divisor topográfico para os estudos de hidrologia, tá? Então, geralmente essa diferença ela é desprezível, ok? Então, aceita-se que trabalhe aí com a parte superficial, né? Com a topografia local, com os divisores topográficos. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Parte da água que precipita numa região escoa superficialmente, parte dela infiltra, e nesse infiltrar, quem vai separar essa água de uma bacia para outra é o divisor geológico. Tá? Aqui, para efeito de estudos na hidrologia, nós consideraremos como que a crista deles, né, o topo deles coincidem, ok? Bom, gente, o escoamento superficial, ele ocorre sempre, tá, em qualquer condição, mas depende, é claro, da declividade do terreno, do tipo de cobertura do solo, se o solo é sistematizado ou não com uso de terraços. Né? Fato é que quanto mais escoamento superficial, mais problema você vai ter aqui embaixo, que é o que nós chamamos de talveg, ponto mais baixo da bacia, que pode ser um rio perene ou não. Não é? Rio perene é aquele que corre água nele o ano todo, e nós falaremos num item apenas sobre rios, né? Então eu vou deixar o detalhamento para a aula sobre rios. Mas o fato é que teremos enchentes aqui, grandes vazões que causam problemas ambientais, que causam os mais diversos problemas na bacia, né? No rio, assoreamentos, erosões, mas ainda um problema que muitas vezes é invisível aos olhos da maioria das pessoas é que não é só o problema que causa dentro do rio esse escoamento superficial. Temos também o problema aqui do fato da água, se está havendo muito escoamento superficial, significa que a água não está infiltrando, ou que está infiltrando pouca água nesse solo. Se a água não infiltra no solo, nós não temos vazão nos rios, a manutenção da vazão nos rios na época seca. Imaginem, se não infiltrar nada de água do solo, nós só teremos vazão na hora da chuva. Toda a água vai escoar para dentro da calha do rio, o talveg, e haverá então vazão apenas no momento da chuva. Então, a água que faz a manutenção dos rios, que pereniza os rios, é aquela água que infiltra no subsolo, que encontra então uma camada impermeável, geralmente a rocha chamada rocha-mãe, a rocha que origina o solo, né? Então, impermeável. Essa água infiltra e vem saturando o solo de baixo para cima, que é o que chamamos aí de lençol freático, né? O lençol freático nada mais é do que o solo, que é poroso, totalmente saturado, seus poros totalmente cheios de água. E quando
essa água que está saturando o solo encontra um ponto mais baixo da bacia, ela aflora. Volto a dizer, né? Para mim, o pior nome inventado foi nascente, porque muitas pessoas acham que o fato da água aparecer num determinado ponto é um milagre da natureza, né? Se for assim, claro, tudo é um milagre, tudo é perfeito na natureza, né? Como as coisas acontecem, né? Não vou falar aqui de questão de religiosa, não é isso. Só quero explicar para vocês que existe uma explicação técnica do porquê que a água aflora. Ela não nasce, ela não morre, ela aflora. Como é que você então mata um rio? Você não mata um rio. A água está ali no subsolo. Você pode assorear um rio e com isso então a água não aparece, né? E aí sim, então você mata os peixes, porque o peixe não consegue entrar num rio assoreado e viver da água que está dentro dos poros do solo, né? Ele precisa da água totalmente livre aqui, né? A água no seu estado líquido e totalmente livre, então não infiltrada no solo, não é? Então aí você mata um rio, mas na verdade a água continua lá. Ela só está enterrada, não é? Então, você pode soterrar um rio, você pode assorear um rio, mas nunca matar esse rio. Você pode secar um rio se você não tiver infiltração de água no solo. Aí sim, esse rio que era perene pode se tornar intermitente, ou enfim, falaremos dessas subdivisões de rios na aula específica sobre rios, ok? Então, novamente, a água ela não nasce, ela aflora no ponto mais baixo por pressões piezométricas. O solo vem sendo saturado de baixo para cima e no ponto mais baixo essa água, por diferença de pressão, vai aflorar, né? Então, novamente, a água não nasce, ela aflora, ok? E a água nasce onde, então? A água nasce lá no primeiro ponto onde ela infiltra no solo. Por isso a importância aí de conservação de solo, de uso de terraços, de uso de matas ciliares próximas dos rios para que o rio não sofra assoreamentos, né? Aí sim, então, nós estamos trazendo explicações técnicas, ok? Vamos lá, então. Então tá lá a formação do nosso rio no ponto mais baixo, graças à água que infiltra no solo, né? Bom, temos outros nomes também. Veja que o divisor de águas aqui nessa representação dessa bacia, ele pode ser chamado de interflúvio, né? Mas é mais conhecido por divisor de águas. E aí também alguns exemplos aqui, a nascente, os afluentes, que então são rios menores que desagam no rio principal, ou seja, aquele que abastece o rio principal, o leito do rio propriamente dito, que é o espaço ocupado pelas águas desse rio, então, né? No ponto mais baixo do Talveg, foz dos rios, né? Então, o ponto, o final de um determinado rio, de uma bacia hidrográfica, tá? Nós falaremos bastante desses termos técnicos aqui. Bom, aqui um exemplo das principais bacias do Brasil, né? Você pode estar estranhando um pouco o mapa do Brasil, porque ele não está dividido por estados, está dividido por bacias hidrográficas, né? Então veja que a bacia do Paraná, ele pega aqui parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, um pouco de Minas, parte do Mato Grosso do Sul, né? Então a bacia do Rio Paraná, por quê? Porque o Rio Paraná é o principal rio dessa bacia. Então, vamos novamente aqui, ó, agora colocando os estados, né? Então, veja a bacia do Rio Paraná. Olha lá, pega um pouquinho de Santa Catarina, o Paraná quase que inteiro, São Paulo, sul de Minas, sul de Goiás e leste do Mato Grosso do Sul. Porque toda essa água drena para dentro do Rio Paraná. Da mesma maneira que aqui a água do Pantanal drena para dentro do Rio Paraguai, por isso bacia do Paraguai, que pega o sul do Mato Grosso e metade do estado de Mato Grosso do Sul, né? Então, trazendo aqui uma imagem para vocês, ó, nós temos o Google Earth, tá aqui hoje, é gratuito. Então, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta muito importante para trabalharmos aí, inclusive dentro da hidrologia. Veja que é o Google Earth na sala de aula, né?
Então, nós já temos os recursos hídricos do Brasil cadastrados pela Agência Nacional de Águas, em parceria aí com a Google, né? E todos os rios, as bacias, veja que aproximando para o estado aqui de Mato Grosso do Sul, né? Então temos os nossos rios, as divisões das bacias hidrográficas. Aqui novamente, ó, as bacias hidrográficas, então, né, a bacia do Paraná, veja como ela é grande, né? E agora, então, para focar aqui no caso do Mato Grosso do Sul, né? Então, temos a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai, que são as principais. Nós temos um divisor de águas principal que, olha que interessante, que é o caso do nosso estado, para colocar como estudo de caso dessa aula, né? Nosso estado, ele praticamente é dividido no meio por um divisor de águas. Tudo que chove no nosso estado, parte vai drenar para dentro do Rio Paraná, outra parte lá para o Rio Paraguai, né? Então ele fica dividido exatamente no meio. E aí nós precisamos lembrar então, né, dos nossos rios do Brasil, como eles fluem. Olha lá, Mato Grosso do Sul está exatamente aqui, ó. Ele tem um divisor de águas no meio, onde parte da água drena para dentro do Rio Paraná e a outra parte drena para dentro do Rio Paraguai. Interessante, né? Então, com essa animação aqui, que tem só os rios principais, fica mais fácil de nós visualizarmos que do Mato Grosso do Sul, os rios tendem a drenar para dentro do Paraná, do Rio Paraná, né? E olha só como nós temos o rio Tietê, né, que vem lá da Serra do Mar de São Paulo e atravessa o estado inteiro para vir desaguar aqui no Rio Paraná, assim como o Tietê, o Paranapanema e outros, né? Bom, já vimos essa animação numa aula anterior, falamos bastante dela, né? Foi só para relembrar. Vamos trabalhar também essas ferramentas, gente, com softwares como o ArcGIS. Então, a ideia da nossa matéria é mostrar para vocês as ferramentas que estão disponíveis para nós trabalharmos a hidrologia, né? Então, aqui, ó, como trabalhar dentro do ArcGIS, aliás, desculpa, do QGIS e por que o QGIS nesse caso? O QGIS, ele é gratuito, tá? É uma ferramenta muito boa para trabalhar, temos ferramentas aí de hidrologia para trabalhar dentro dele e ele é gratuito, assim como o Google Earth, tá bom? Então veja, nosso divisor de águas principal está passando aqui praticamente na metade do estado. Então a água drena daqui, que é o ponto mais alto, para dentro do Rio Paraná, ponto mais baixo. E daqui, que é o ponto mais alto, para cá, para o Rio Paraguai, que é o nosso Pantanal, praticamente pega um quarto do estado aqui nessa região, né? Então a ideia é ensinar vocês a trabalharem essas ferramentas, tá, gente? Aqui eu coloquei as curvas de nível. O que é curva de nível? Por favor, terraço é uma coisa, curva de nível é outra, né? Curva de nível são as linhas imaginárias, né, que a gente traça no terreno, que identificam a altitude daquele ponto em relação ao nível do mar. Os terraços geralmente são feitos acompanhando as curvas de nível, por isso a confusão muitas vezes de chamar curva de terraço ou terraço de curva. Curva de nível são as linhas que mostram para nós o desnível do terreno, né? Bom, então estou dando um zoom aqui para mostrar para vocês, nesse exemplo, usando o QGIS, eu tracei os contornos, as curvas de nível de 50 em 50 metros, tá? Se nós fizermos menos que isso em escala aqui de estado, vai ficar muito poluído, né? De informação, então conforme a gente vai dando zoom, daria para diminuir essa escala aí até para de 10 em 10 metros, se for o caso, né? Mas é só para mostrar para vocês o que é possível ser feito com essas ferramentas. E olha que interessante aqui, nós já começamos a conseguir identificar os talvegs, né? Aqui nesse zoom, aqui é o Rio Paraná, e os principais rios que então desaguam para o Paraná, dando esse zoom no nosso estado, né? Então, a ideia é chegar e trabalhar com vocês com softwares que permitem esse tipo de trabalho. Bom, gente, aqui é um exemplo de uma carta topográfica, né, mostrando as curvas de nível. Olha, aqui, né, traçadas, veja, 1.400 metros, 1.300 metros. Então, aqui tem a cota, né, das curvas. Então, essas curvas aqui, elas estão de 100 em 100 metros? Não, né? Ainda temos uma, duas, três, quatro curvas no intervalo entre elas. Então, aqui estaria de 25 em 25 metros, né?
1300, 1325, 1350, 1375 e 1400, tá? Ou de 20 em 20 nesse caso, né? Isso é só para mostrar para vocês que fica muito poluído de informação, não é? Quando a gente olha para uma carta dessa. Então, num primeiro momento, eu vou passar uma carta bem simples, tá? Para nós realmente entendermos como nós vamos traçar as bacias hidrográficas. Vejam que aqui é possível ver em azul os rios, né? Os principais rios e as curvas de nível em marrom. Então, como que nós traçamos as bacias hidrográficas dentro de uma carta como essa? Bom, gente, nós não vamos trabalhar com curvímetro, planímetro, mas eu vou mostrar para vocês terem ideia de onde que evoluiu, né? Hoje nós trabalhamos com software com muita facilidade. Agora, imagina se eu fosse dar uma aula para vocês ensinando a trabalhar com curvímetro, com planímetro, que já não é mais uma ferramenta tão interessante para se trabalhar, né? Então, a ideia é ensinar vocês a trabalharem com softwares, mas sem desprezar de onde que a tecnologia surgiu. O curvímetro permitia você trabalhar com várias escalas, ó, então temos as escalas aqui, dependendo da escala do mapa, aqui do seu mapa, você ia olhar onde que está a tua escala. Então, os mapas têm escalas padronizadas e o curvímetro também. E aí, se você quer saber o comprimento de um rio, você vai contornando esse rio, as curvas dele, né, para ter o comprimento total do rio, ou a circunferência de um estado, enfim. Então, esse era o curvímetro, né? Assim como o planímetro, um equipamento que você prendia com uma agulha numa mesa de madeira e ia contornando um determinado mapa, uma bacia hidrográfica, um estado, e também aqui com uma regrinha aqui de escala, você identificava então qual era, com o auxílio de uma tabela, qual era a área, tá? Que você percorreu ali com a ponta daquela agulha, né? Uma agulha que você ia só como se fosse desenhando em cima da bacia hidrográfica ou da área que você queria medir, daquele plano. Então, como eu disse, vamos começar por um mapa bem simples, tá? Tá até com uma resolução baixa. Isso aqui era eu ia passar para vocês isso impresso, para vocês fazerem à mão, tá? Então, vejam o que é possível a gente identificar aqui. Num primeiro momento, nós vamos identificar os rios. A ideia é delimitar as bacias de contribuição do ponto A, que é um ponto aqui, e um ponto B aqui, ó, esse triângulozinho marcado pelo ponto B. Tá? Então, a primeira coisa, nós vamos identificar os rios, os talvegs, os pontos mais baixos da bacia. Tá? E uma regrinha básica para identificar a bacia é que o divisor de águas geralmente passa no meio entre dois rios. É exatamente no meio? Não exatamente, mas aí os softwares que vão nos permitir identificar exatamente onde ele passa, onde é o ponto mais alto. Tá? Quando fazia-se à mão, considerava-se que o divisor de águas passava exatamente no meio de dois rios. Então, o divisor de águas passaria aqui, onde toda a chuva que caiu aqui nessa região, do meio para cá, escoa para dentro desse rio, do meio para cá, escoa para dentro desse outro. E assim por diante, ó. Duas nascentes aqui, então tinham... desculpa, deixa eu voltar no slide. Duas nascentes aqui, o divisor passa no meio. E olha como começa a ficar mais fácil de nós visualizarmos essa carta topográfica, esse mapa, né? Opa, agora eu estou conseguindo relacionar esses rios com as linhas aqui que identificam as curvas de nível, os pontos mais altos do nosso terreno, não é? E como eu disse, a ideia é trazer algo bem simples mesmo, ó, né? Com baixa resolução, 589 metros, 592, 601, 602. Então, o que a gente vê? A bacia vai ficando mais funda para lá, né? Nós vamos diminuindo a altitude nesse sentido. Então, o rio nasce aqui e escoa para lá, certo? Assim como aqui e assim por diante, tá bom? Bom, então aqui estaria o exemplo, ó, do divisor de águas, tá? Como que nós traçamos esse divisor? Sempre entre a nascente e o próximo rio, né? No meio entre duas nascentes, no meio entre dois rios. E aí, então, nós vamos traçando o divisor de águas principal.
Mas nós queremos saber a delimitação em referência ao ponto A e o ponto B. Então vamos pegar primeiro o ponto A. Ó. Será que a chuva que caiu aqui, nessa região, vai drenar para dentro desse reservatório que o ponto de referência é o ponto A? Como que nós vamos saber separar isso? Então, gente, há uma regrinha básica onde você vai traçar aqui o teu limite da foz, né, desse ponto, sempre subindo essa linha vermelha, fazendo ângulos de 90 graus, ou seja, perpendicular à curva de nível. Porque a curva de nível não indica o desnível do terreno, então aqui está 575. Essa curva aqui já é mais baixa, essa próxima mais baixa, como se fosse uma escada, né? Então, a água não escoa sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Ela escoa, é claro, formando um ângulo perpendicular com a declividade, né? Com as curvas de nível. Por isso, então, é assim ó, que determinamos aqui o limite da bacia. Eu não vou trazer uma linha reta aqui do ponto A até o divisor de águas, ó, porque a água que caiu nessa região, veja, ela vai drenar nesse sentido, né? Olha como que as curvas de nível estão. Então, o que chover aqui não vai vir para dentro desse rio, vai escoar para lá. Vai chegar nesse rio, mas lá na frente, né? Não vai ter contribuição para esse ponto A. Então, essa é a área de contribuição do ponto A. Toda a área que está montante do ponto A, né, delimitada dessa maneira, então, que eu expliquei para vocês, toda a chuva que cair aqui, ela vai obrigatoriamente passar pelo ponto A, seja por escoamento superficial, seja infiltrando e, aos poucos, liberando essa água para dentro aqui do tal VEG, aflorando então nesse ponto mais baixo que é o tal VEG, ok? Bom, veja o ponto B aqui, mesma coisa, sempre formando ângulos de 90 com as curvas de nível, né? Então é por isso que não é uma linha reta, não é puxar essa linha para cá reto, ó. Porque se eu falasse que eu estava fechando aqui, por exemplo, a água que chove nesse ponto, ela escoa perpendicularmente, ó, ela escoa para cá, certo? Bom, gente, essa é uma maneira então simplificada, a gente faria isso à mão, para vocês começarem a se familiarizar com um mapa, com curvas de nível, com divisões de bacias hidrográficas, ok? Mas o que eu quero mostrar é que o principal no mapa é isso aqui, ó, a escala. Senão nós não temos como saber o tamanho dessa bacia, né? Então tá aqui, ó, a escala de 0, 100 a 200, né? Cada espacinho desse do desenho equivale então a 100 metros. Ok, então vejam como que manualmente seria possível quadricular, né, até chamado de método das quadrículas. Se você sabe que daqui até aqui você tem 100 metros, então você poderia pegar a sua régua e fazer quadradinhos aqui no desenho inteiro, no seu mapa inteiro, e 100 por 100. Então concordam comigo que se eu utilizei a escala, a própria escala, para definir faixas de 100 metros, depois eu vim subdividindo na horizontal com o mesmo tamanho na régua, né? Então, cada quadradinho desse equivale a 100 por 100 metros da escala real. 100 por 100 não é 1 hectare? Um quadrado de 100 metros por 100 não é 1 hectare? Então, teria como estimarmos, né, com esse método das quadrículas, quantos hectares essa bacia tem com essa escala aqui que nos mostra qual é a escala do mapa, né? Então, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aqui nesse pedacinho nós já temos 10 quadradinhos, 10 hectares, né? E aí, onde nós temos aqui os quadradinhos que estão cortados parcialmente, você pode subdividir esse quadrado ainda, né? Subdividir em quantas frações for necessário para ter uma precisão maior para dizer, por exemplo, se você subdividir um quadrado desse em 4 quadradinhos, você tem aí então 1 hectare dividido por 4, né? E aí vai subdividindo a maneira que achar que for necessário para ter uma precisão maior no mapa. É possível então estimar dessa maneira? É, né? Mas vejam aí então como que a falta de softwares, de tecnologia, né? Como que leva a gente à necessidade de usar outras metodologias que também são interessantes, né? E de onde evoluiu isso tudo, né? Então, trazendo para um zoom, ó,
né, a escala ali de 0 a 100, de 100 a 200, né, então a distância dos quadradinhos aqui de 100 em 100 metros, né, e aí, como eu disse para vocês, supondo, e aqui, será que eu posso considerar que é meio hectare, esse quadrado está cortado no meio, né, aí você pode subdividir em quadrados menores e para ter uma precisão maior. Então, o método das quadrículas aí, tá? Bom, gente, voltando lá para o nosso mapa, mas e quando a gente pega um mapa de verdade, um mapa de fato, cheio de informação? Fica difícil, né, fazer, imagina, por métodos de quadrículas. Então, nós vamos aprender um pouco de alguns softwares, metodologias simplificadas, né, para ver o que hoje a gente já tem acesso para trabalhar esses mapas, tá? Ok, então, dando sequência, eu abri aqui o AutoCAD, tá? Aí você pode dizer assim, nossa, mas o AutoCAD é caríssimo. Existe uma versão do estudante, que inclusive é a versão que eu estou utilizando, né? Que é então uma versão para professores, estudantes, enfim, para quem trabalha nas universidades, né? Ele é gratuito, basta fazer um cadastro na Autodesk, que é a empresa detentora dos direitos do AutoCAD, né? Faz o seu cadastro como estudante da universidade, né? Coloca os dados da universidade e passará por uma pré-aprovação. Você terá aí a versão original do AutoCAD gratuita para poder desenvolver trabalhos aí relacionados com a universidade. Então, estou usando a versão do AutoCAD de estudante como ferramenta de aula para ensinar vocês, né? Poderíamos usar outros softwares também, mas, como estou dizendo, já que essa versão é gratuita, né, vou ensinar vocês aí uma metodologia bem simples de identificar o tamanho da área daquela bacia que eu mostrei para vocês. Então, primeiro eu vou lá na nossa pastinha da disciplina, eu salvei aquele mapa, aqui vou arrastar para dentro do AutoCAD, tá? Hoje o AutoCAD já permite simplesmente arrastar para dentro dele, tá? Tem outras formas, enfim, o próprio comando raster, né, que é esse arrastar a imagem, né? Hoje, então, ele permite dessa maneira bem prática. Então, ele vai falar assim para nós, ó, essa versão, inclusive, ela é em português, então ele diz assim, especificar o ponto de inserção. Vou clicar num ponto qualquer, e aí ele fala, ó, especificar fator de escala. Veja que quando eu ando com o mouse, a imagem vai ficar muito grande, né? Então, num primeiro momento, eu vou digitar 1, que já está ali, e dar Enter, tá? Ok. Então, a imagem vai ficar pequenininha. Eu vou colocar ela aqui na vertical, certinho, e dou mais um clique. Então, muita calma nessa hora, pessoal, porque trabalhando dentro do AutoCAD, qualquer clique a mais que você dê, você acaba dando um comando a ele. Então, se não deu certo, volta o vídeo, faça com calma, acompanhando passo a passo, não dê nenhum clique a mais nem a menos, tá? Clica para especificar o primeiro ponto, coloca 1 de fator de escala, porque você ainda não sabe qual é a escala da tua imagem, né? Clica novamente, redireciona e está aqui a nossa imagem. Mas o AutoCAD, ele não sabe se isso é foto de um cachorro ou se é um mapa. Ele não sabe o que é, ele sabe que é uma imagem. Por enquanto, isso aqui é apenas uma imagem para nós. Então, qual é a parte mais importante dessa imagem? Essa escala. Tá? Então, nós vamos desenhar uma linha, vou até fazer uma linha vermelha aqui para destacar um pouco mais. Ó. Vou dar um zoom. Como eu disse a vocês, a ideia é que fosse uma imagem de baixa resolução mesmo, só para mostrar o que é possível fazermos. Ó. Então, significa que daqui até aqui, aproximadamente, ó, no desenho, né, essa imagem, são 200 metros. Então, nós traçamos uma linha, vou dar ESC, e agora eu vou medir essa linha aqui com a escala. Ó. Então, no desenho, está dando 11,44 metros. Então, o que nós precisamos fazer para colocar essa nossa imagem em escala do mapa? Para poder trabalhar, para poder medir dentro do nosso AutoCAD? Bom, então, eu preciso esticar, concordam comigo? Se daqui a aqui no mapa são 200 metros, mas ele está medindo 11,44, eu tenho que esticar muito essa imagem para o 11,44 ficar só no início aqui da escala, né? E aí nós precisamos lembrar dos conceitos de desenho técnico, né?
Que muitas pessoas às vezes acham que, mas quando que eu vou usar esses conceitos de escala? Vão usar na vida inteira, vocês estão fazendo curso de engenharia, não é? Bom, como então que eu vou fazer a relação aqui para aumentar, para esticar a minha imagem? Vou abrir a calculadora e eu sei que 200 metros do desenho, né, está com 11,44. Então, a escala real é 200. E aqui eu tenho 11,44. Então, abro a nossa calculadora. 200 dividido por 11,44. Então, nós temos uma relação aqui de 17 vou aproximar, 17,5 vezes que nós precisamos aumentar essa nossa figura, né? Então, eu preciso esticar a nossa imagem 17,5 vezes. Como que a gente faz isso utilizando o AutoCAD? Venho no comando escala, clico, seleciono, eu não posso nem clicar fora nem dentro da imagem, tem que clicar na linha dela para o AutoCAD entender. Seleciono a imagem e dou Enter. Ok, selecionamos o objeto que nós queremos esticar, né? Aí ele fala assim, especifique o ponto base. Que ponto base? Aquela linha que eu tinha feito no início, ela vai nos ajudar agora. Então, eu clico no início dessa linha e puxo um pouquinho o mouse. Aí ele fala assim, especifique o fator de escala, aqui na linha de comando, especifique o fator de escala. Não é 17, cuidado que o AutoCAD ele entende vírgula como ponto, tá? Então, separador de decimal para ele é ponto. Se você apertar na vírgula, ele vai entender como coordenada geográfica. Então, 17,45, né, que nós tínhamos falado, é isso? Vamos lá, 17,45, Enter. Esticamos a imagem. Opa, cadê a imagem? Então, tá lá, esticamos a imagem, não era a ideia? Olha como que o 11,44 ficou pequeno. Vamos ver se daqui a aqui agora tem 200 metros, né? Vou colocar mais ou menos no meio aqui, Olha lá, 199,97. Professor, posso considerar que está certo? Gente, eu cliquei num ponto aqui que volto a dizer, por isso que eu trouxe uma imagem de baixa resolução, né? Isso aqui é uma maneira aproximadamente, né, da gente trabalhar com isso. Veja que eu poderia ter clicado no ponto errado aqui, né? Não está dando para ver o fator de escala corretamente. Mas 199,97 no desenho de 0 a 200. Então, podemos até puxar um pouquinho mais aqui, né? 200,87, tá? Isso não vai fazer diferença para nós. Só quero mostrar que, tendo uma imagem com qualidade, com escala, você consegue colocar ela em escala no AutoCAD. E agora? Agora vamos traçar nossa bacia hidrográfica aqui dentro. Lembra que o nosso divisor passava por mais ou menos por aqui, né? Os pontos mais altos, olha. Então, tá lá o divisor de águas principal, né? Tá aqui, passando no ponto mais alto da bacia. Não vou ficar caprichando muito aqui, tá, gente? Porque a ideia é mostrar como colocar a imagem em escala, né? Então, depois vocês vão poder fazer isso aí com maior precisão, né? Então, tá aqui o divisor de águas. Aí, pela nossa represa, aqui pelo nosso ponto de referência, nós vamos subir sempre fazendo o ângulo reto com as curvas de nível, não é isso? Então, também vou fazer aqui aproximado, para não demorar muito no nosso vídeo, tá? Sempre fazendo ângulo reto, né? Com a curva de nível. Então, tá lá. Ok. Até fechar aqui na nossa bacia, né? No nosso divisor de águas. Vou fechar aqui mesmo, tá bom? Então, mesma coisa do outro lado, né? Do outro lado, veja como que essa bacia aqui é, subindo com ângulo reto com a curva de nível, né? A água escoa do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, ângulo reto com a curva de nível, olha lá. Vamos ligando os pontos aqui, Opa, agora virou um pouquinho para cá, porque é ângulo reto, né? Sempre buscando o máximo possível o ângulo reto aqui. Olha lá. E aí fecharíamos aqui, então, né, com ângulo reto. Vou clicar aqui mesmo. Ok. Tá bom? Então,
fazendo rapidamente, né? Vocês vão poder fazer isso com calma depois, caprichar bastante aí, identificar, mas aproximadamente é isso. E agora, olha que interessante. O AutoCAD nos permite medir a área, né? Então eu venho aqui, clico em cada ponto que nós marcamos e vou desenhando a bacia ou a área de contribuição, né, dessa bacia hidrográfica. Ok? Vamos lá. Então, novamente, né, fazendo aproximado, tá, gente? Não vou ficar clicando em todos os pontos exatamente aqui, porque não é esse o intuito da aula, é mostrar para vocês o que é possível ser feito com essas ferramentas, né? Então, tá lá, olha lá, tem bastante ponto aqui, né? Ok, vamos fechar aqui embaixo, pronto. Cliquei no último ponto, dou Enter, ele fechou para nós. Vejam aqui o valor, então, isso está em metros, tá, gente? Ó, o ponto está aqui, então, 861, 326, 1.326.861,77 metros quadrados. Como que nós transformamos isso para hectare mesmo? O hectare não é 10.000 metros quadrados? Então, se nós dividirmos aqui 1.326.800, vou aproximar, tá? 862, então, 1.326.862. 1.326.862 metros quadrados, certo? Vou abrir a nossa calculadora, né? Então, vamos lá na nossa calculadora. 1.326.862 metros, dividido por 10.000 metros quadrados, né? Então, 1.326.862 está em metros quadrados, é a área da bacia, dividido por 10.000 metros quadrados, que é a área de um hectare, do Enter, está lá, 132, 133 hectares aquela nossa bacia. Então, o que eu vou deixar como atividade para vocês? Voltem lá no vídeo da nossa aula e contem o número de quadradinhos que couberam dentro da nossa bacia. Veja se está aproximado e se essa metodologia aqui, então, se a metodologia das quadrículas, né, se aproxima aí da medição real da nossa imagem colocada em escala. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal.